cara, teve um conflito, e aí eles levaram alguns jovens de Jerusalém para a Babilônia de novo. Então, assim, aqui é a importância do treinamento. Quer que fala de algum deles aqui? Vamos situar aqui, senão a gente... Tá bom. Assim, o que aconteceu aqui? O Rodrigo nos situou, cara, teve um conflito, a Babilônia foi até Jerusalém, sitiou aqui Jerusalém, e aí eles levaram alguns jovens de Jerusalém para a Babilônia de novo. Dentre esses jovens, a gente tem aqui talvez os principais personagens da história, ou alguns dos principais, que eram esses quatro, Daniel e os 3 amigos dele. Quando levou essa turma para a Babilônia, aí eu destaco uma parte importante aqui, aí eu vou jogar para você, Rodrigo, que é o seguinte: trouxe eles para a Babilônia, e aí não trouxe eles só para escravizá-los, trouxe eles para fazerem a própria Babilônia prosperar também, de alguma forma. Por isso, trouxe gente da elite. Trouxe gente da elite. Seria pessoas estudadas, por assim dizer. Pessoas estudadas, né? Então, olha que interessante. Diz aqui, ó, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio. Só que aqui eu tiro uma coisa interessante, que é o seguinte: quando você quer treinar alguém, então você é uma empresa, você é uma corporação, e você quer que essa pessoa que você contratou, ela se adapte ao seu negócio, olha o que ele fez. Ele, ou seja, o rei, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então a primeira coisa é fazer a pessoa ela passar a se comunicar com a sua língua, entender a sua história, a sua literatura. Parte da cultura, né? E aí depois disso, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Cara, olha só, então não adianta só ensinar. Você tem que ensinar, depois botou eles para viverem junto com ele e treinar por 3 anos até eles passarem a desempenhar essa função. Então, assim, aqui é a importância do treinamento. Nesse caso aqui, a lavagem cerebral para que eles funcionassem como ele gostaria, mas é a importância de como você precisa treinar e fazer a pessoa mudar a língua dela, mudar o jeito de se comunicar, mudar a cultura dela para que isso daqui de fato funcione, né? Só que aí eles têm então a primeira grande batalha travada, porque o Rodrigo falou, eles estavam no cenário de crise, e em crise o que acontece? Em crise, os seus valores, os seus princípios são testados, não é? Porque imagina, você está passando fome. Pô, o que você é capaz de fazer nessa hora? Né? Você está sem dinheiro, você está com medo de quebrar, você está com medo de ficar sem casa. O que você é capaz de fazer nessa hora? As pessoas falam, sou capaz de matar alguém, sou capaz de roubar, sou capaz de não sei o que lá. Pô, até onde você é capaz de ir ou o quanto você consegue guardar seus princípios nesse momento? Eles tiveram uma primeira aprovação, que foi sobre o alimento. Né? Você pode falar dessa parte, Rodrigo, pra gente? O alimento pode parecer uma coisa boba. Fala assim, eu sou vegano e fui obrigado a comer carne. Não, é mais profundo do que isso. A princípio, como ele falou, Daniel ele foi tirado da sua base. E tem já uma questão filosófica da identidade muito interessante aqui. Deus, já que eu estou falando do livro sagrado, Deus me pede para ser diferente, não para ser esquisito. Tem crente que confunde ser diferente com ser esquisito, ser chato. Né? Até tem um amigo, o Sayão, que ele fala que tem os xiitas lá para o mundo árabe e tem os chaatos no mundo cristão. Né? Deus não pediu para você ser xiita nem chaato. Daniel, ele tinha os seus princípios, mas o livro dele é o livro que mais valoriza pessoas sinceras fora do grupo dele. Daniel era boa gente, ele tinha um bom relacionamento. Mas olha bem, ele foi ali para o palácio do rei e os judeus eles têm 2 princípios muito claros de alimentação. O primeiro é a comida kasher. Embora as normas de kasherut, ou de comida kasher que o judeu usa hoje, não é bem da época bíblica, isso é da época rabínica. Sabe, essa questão de não poder colocar, a comida, não pode colocar o talher que corta o bife, não pode cortar o queijo. Isso aí é do rabinismo rabínico posterior. Na época bíblica, a comida kasher, a comida limpa, era que estava em Levítico 11. Não se come carne de porco. Eu, por exemplo, eu sigo essa dieta. Eu não como frutos do mar, eu não como carne de porco. A questão da bebida que a gente colocou, embora o vinho, pode ser que alguns eram alcoolizados. Depois a gente entra nesse detalhe aqui. Mas além dele não comer carnes como porco, peixe sem escama, ele não comeria, por exemplo, o avestruz, o Daniel não comeria carne do camelo. Além disso, tinha um outro detalhe. A carne não podia ser sacrificada a um ídolo. Então, 2 elementos. Ele não podia comer nada
que fosse proibido em Levítico 11, e ele não podia comer uma coisa que fosse oferecida a um ídolo. Aí quando o rei determina, no verso 5 aqui, diz assim, o rei determinou. É interessante que no hebraico a palavra determinou tá Hamelech vayeman. Hamelech vayeman. E o rei e determinou. Da maneira que esse verbo está no Piel, ele só aparece em Daniel e no livro de Jonas, e ele só admite um sujeito, Deus. E num contexto de criação. Então, quando eu pego um verbo no modo verbal hebraico, que ele só tem Deus como sujeito, vocês estão entendendo? Eu estou colocando qualquer pessoa no lugar de Deus. Eu vou dar um exemplo para não ficar muito confuso, e falam se ficou didático. Quando eu falo engravidar, isso obviamente só vai para mulher. Aí se eu falar assim, o João engravidou, é estranho, porque eu estou colocando como sujeito do verbo engravidar alguém que não tem como engravidar. Então ele está colocando como sujeito do verbo determinar alguém que não é o Deus, Nabucodonosor. O rei determinou. Então o rei estava agindo como Deus. Legal. E não só determinou a comida. Vocês vão comer da iguaria. Essa questão, comer da carne e do vinho do rei, essa iguaria é uma expressão idiomática para rito religioso. Então não era só um vegano ser obrigado a comer carne. Era alguém sendo obrigado a renunciar ao seu Deus e aceitar Nabucodonosor e o Deus Nabucodonosor. Senão ele morreria. É por isso que Daniel faz um desafio. Ele fala assim, olha, deixe durante 10 dias, e 10 na Bíblia significa tempo de provação. No Apocalipse fala assim, colocarei em provação por 10 dias. 10 dias é um tempo de provação. Daniel fala assim, nós queremos comer só legumes e água. Posso ler essa parte aqui pra gente? Pode, para contextualizar? Então diz assim, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel. Então ele era o responsável por alimentá-lo de acordo com o que Nabucodonosor os orientou. Sim. E aí ele disse, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então o cara estava preocupado não com o que eles iam comer, mas com como ele ficaria se ele se alimentasse mal. Tipo, o rei vai achar, né, que eu alimentei vocês mal, vocês vão estar fracos, né? E aí Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Aqui eu acho que tem uma sabedoria de Daniel muito diferente. Então ele não brigou e foi, etc. Ele diz, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Olha bem, isso aqui não é olha como é que a gente tem que estudar a Bíblia com sabedoria. Isso aqui agora não é uma receita de nutricionismo. Porque daqui tiram muito o jejum de Daniel, exatamente, né? Mas aí tá forçando, porque pode pegar Maíra, que entende muito de alimentação, ela vai concordar comigo. A gente ficou discutindo sobre isso aqui. Você não vai pegar uma pessoa durante 10 dias comendo só legume e bebendo água, ele vai ficar 10 vezes mais inteligente que todo mundo e vai passar na FUVEST em primeiro lugar. Não é por aí. Por que Daniel teve essa atitude? Daniel tinha que ter uma sabedoria ali de protestar sem fazer barulho. E eu vou mostrar as maneiras que ele fez isso. Então, o que ele fez? Ele pegou e falou assim, eu vou comer, mas assim, nos testes aqui, e dentro dele, mas quem resolveu no coração dele? No Éden, se você pegar, quem determina a dieta de Adão e Eva no começo é Deus. E o que Deus fala para Adão e Eva comer? Tudo que dá semente, e que a mesma expressão que aparece no hebraico,
de Gênesis, capítulo 1, quando Deus determina a comida de Adão e Eva, e Deus lhe tudo que dá semente, e isso lhe será por mantimento, que Adão e Eva só passaram a comer carne. Na verdade, nem Adão e Eva. O ser humano, de acordo com o Gênesis, só passou a se tornar comer carne depois do dilúvio. Então, ou seja, no momento que ele foi confrontado com o convite de abrir mão, de alguma forma, dos princípios de Deus aqui, Ótimo. ele resgatou o início de tudo como Deus ordenou que era no início. Exatamente. Então ele estava assim, sabe aquele negócio assim, eu vou ser fiel a Deus. Mesma maneira que você não... É mais ou menos como durante a época da resistência, da guerra, que o pessoal resistia aos alemães, que o pessoal escondia judeu em casa e tal, na rua ele até andava assim, você entendeu? O Schindler é um caso clássico. O Schindler parece que ele estava fazendo apenas uma fábrica de operários para ganhar dinheiro com os alemães, mas ele estava salvando os judeus. Daniel tinha que ter essa sensibilidade de manter a sua fé religiosa sem despertar a ira do rei. É uma sabedoria muito grande. Então ele falou o seguinte, eu vou me portar não como um servo de Nabucodonosor, mas como Adão recém-criado no paraíso. Por isso que a dieta que ele escolhe é a mesma dieta de Adão. E a bênção que vem sobre ele depois de 10 dias não é uma bênção fruto de uma alimentação balanceada. É uma coisa espiritual, foi um milagre que Deus operou. Não estou com isso desdenhando a importância da nutrição. Sim. Mas tem duas coisas aqui que eu acho muito importantes. O que destaca para mim aqui é a sabedoria do tom que ele usou. O tom. Porque assim, você está numa empresa, tá? E aí a gente está numa reunião aqui de vendas. E aí vem o líder e diz assim, faz tal coisa. E aí, muitas vezes, o liderado, que é responsável no final das contas por esse resultado, ele vai falar assim, não, isso aqui vai dar errado. Cara, eu odeio. Não é assim. Não, cara, não dá certo. As pessoas fazem assim. A sabedoria do Daniel foi assim, ó, cara, posso tentar fazer desse jeito por 10 dias? E se der certo, pô, que bom. E se não der certo, aí a gente vê o que a gente faz. Posso fazer esse teste? É tanta sabedoria no tom, entendeu? Que talvez se ele tivesse sido combativo, talvez eu não tivesse tido essa licença para fazer. Mas eu acho que ele tem realmente, até no momento de sentar e tudo mais, aí ele teve uma postura tipo assim de um excelente executivo. Que engole sapo, joga com as cartas que tem. Sabedoria. Abriu mão do ego ali. Tá tudo bem. Aprender. Você quer que eu coma esse negócio? Não tem problema, mas vamos fazer um teste antes? Uma lição até para a vida, para o mundo dos negócios, para a religião, é aprender a discordar com classe. Na internet você vê que muita gente, ele não consegue discordar com classe. Ele tem que desdenhar o outro. Não, e nisso o Rodrigo é mestre. É bom, né? Eu vejo cada vez falando umas coisas pro Rodrigo e ele meio que discorda concordando. Eu falo, caramba! Mas tranquilidade, né? Mas sabe uma coisa que eu aprendi com você? Não fala não. É tipo assim, cara, não, né? vamos fazer. E se não der certo, vai virar e falar assim, cara, não deu certo, mas a gente tentou fazer do jeito que queria. Quer ver um trocadilho interessante no original? Porque é uns atritos no mundo executivo que o liderado às vezes tem com o seu líder, que é louco. bobo, cara. Se o líder falou, aceita, tenta ver o melhor jeito possível de fazer o que o seu líder pediu e se não der certo, mostre pra ele por A mais B que do seu jeito é melhor. E todo mundo vai sair bem.